Opa, empreendedor startupeiro, seja sempre bem-vindo. O professor Lauton Benatti ajuda a montar sua startup a partir do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. E hoje eu quero falar sobre dinheiro, literalmente. Eu sei que você que está montando sua startup fica naquela busca desenfreada por investidor, por dinheiro, acredita que o dinheiro vai ser a solução para todos os males, né? Acredita que você não consegue desenvolver seu negócio porque não tem investimento, e aí fica aí nessa busca desesperada, quando, na verdade, o que a gente precisa fazer é o direcionamento da busca dos investimentos de uma maneira organizada. Por quê? Porque toda startup vai precisar de investimento para crescer. Isso é óbvio, tá? Isso vai acontecer em algum momento do seu empreendimento. Vai acontecer. O problema é que, na ansiedade de conseguir esse investimento, o que acontece? O empreendedor ele coloca os pés pelas mãos, faz da forma errada, a ansiedade vai estragar essa questão, o empreendedor acaba tomando decisões erradas, busca investimento da forma incorreta, sai caro para ele, acaba não fazendo corretamente, não busca um investidor bacana, que seja direcionado para aquele momento de vida da sua startup, ou seja, tudo errado. Resultado, a startup acaba se comprometendo de forma errada, que isso é um problema seríssimo, vai ter que começar a prestar contas, vai se comprometer, depois pode ser processado, né? Porque ninguém gosta de jogar dinheiro fora. Existe um dinheiro de risco, com certeza, mas você fazer da forma certa, da forma errada, para a pessoa errada, no momento errado, isso pode gerar processo para você, portanto, deixar claro. Então, o que a gente precisa entender a gente precisa fazer o direcionamento correto da busca dos investimentos. Eu vou mais além. Ainda que você consiga o investimento, sabe o que pode acontecer? Você pode baixar o teto do crescimento da sua startup. Tá? Eu vou mostrar isso para você. Resultado, você acha que fez um bom negócio, quando vê você acabou matando literalmente a sua startup. Tá? Então, o investimento ele incorreto, ele literalmente ele achata o teto do crescimento. Você podia chegar aqui, só vai chegar até aqui. Em alguns casos, nem isso. Tá? Então você achata realmente o teto do crescimento. Você tem que ficar atento a essas questões. Porque startup para ter um amplo espaço de crescimento, ela pode crescer muito. E você vai ser o responsável por matar o crescimento. Não pode, hipótese alguma. Então é isso que a gente tem que direcionar, certo? Então a gente vai pensar em como fazer o direcionamento dos investimentos, como é que a gente vai conseguir fazer um bom foco aí para que você não tenha um custo muito caro desse investimento. Ou seja, você não precisa diminuir tanto nessa questão do equity, ou seja, fazer direcionado. Ou seja, vai aprender a reconhecer o momento certo para os investimentos, você vai entender o método mais adequado que preserva a participação societária. Eu vou te mostrar por que é fundamental preservar a participação societária e, principalmente, fazer o planejamento esperado para o futuro da sua startup, que é isso que importa. Porque hoje parece que tudo está tudo certo, amanhã isso vai sair tão caro, isso vai dar tantos problemas que a gente precisa então fazer um direcionamento correto, tá? Então você que está me acompanhando aqui, eu já peço para você, se inscreva no canal, acompanhe o nosso conteúdo, dê um like aí já, aperta aí o like aí para você, né? De graça, certo? Esse conteúdo é relevante para você e a gente prepara esse conteúdo com carinho, direcionado, sem minhas palavras, direto. É empreendedor falando com empreendedor. É um cara que sofre também no empreendimento, falando com você que também está desenvolvendo o empreendimento. É isso que importa, a gente está conversando a mesma língua. Já vamos direto para o conteúdo, certo? Então, vamos lá, a nossa luta aqui. Já vou colocar aqui para vocês aqui. Opa, deixa eu só organizar aqui então a nossa apresentação. Você já está vendo então a apresentação, o papel do investimento nas startups. Investimentos incorretos podem quebrar a sua startup, tá? Essa é a ideia. O que a gente tem que pensar é o papel do investimento nas startups e você precisa entender, receber investimento é uma certeza nas startups. Você vai receber investimento, tá? Você vai receber investimento. Querendo ou não, porque vai acontecer. Aliás, tem um negócio muito interessante, né? A gente faz parte da nossa realidade, né? Que assim, o que vai ter? Você tem gente aí que não quer receber os investimentos, né? Não, tá preocupado com os investimentos de startup. Eu quero tocar sozinho as coisas. Assim, bobagem. Não pensa dessa forma. Bem diria lá, né, o Silvio Santos, que ele já falava com muita certeza a ideia, né, de você realmente buscar o investimento. Tem que buscar o investimento, certo? Por quê?
que acontece? Nas startups, né, você vai ter um patamar de crescimento que vai exigir o investimento para dar saltos futuros e te tirar de uma situação que é uma situação complexa que todo startup passa. Você precisa realmente sair dessa situação para dar o desenvolvimento. Eu vou mostrar para você aqui graficamente as coisas, que vai facilitar o seu entendimento, tá? Mas a grande questão é que a gente tem que entender que não adianta, inevitavelmente o investimento vai acontecer, certo? E a gente precisa entender para que serve o investimento, para que serve. E aí algumas algumas perguntas têm que ser respondidas, tá? E a gente vai fazer então esse direcionamento aqui do que precisa ser feito, tá? Quero apresentar para vocês aqui inicialmente, né, uma curva de crescimento. Tá em inglês aqui, eu traduzo para você, não precisa se preocupar. Que começa assim, né? Logo no comecinho, você tá vendo aí que logo no comecinho tá assim, ó. Ah, minha startup ela tá, puxa vida, tá muito cedo, né? Quando é que ela vai crescer, né? Aí você anda um pouquinho, fala assim, você chega aqui, você fala assim, isso aqui não vai dar em nada. Não vai dar em nada. É isso que você pensa nesse momento. E de repente acontece um ponto de inflexão, que aí a curva de crescimento começa gradativamente a aparecer. Você ainda não está entendendo o que está acontecendo, mas de repente fala assim, opa, parece que tem alguma coisa aqui. Quando começa a crescer, você fala assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Né? E você está achando que vai ficar rico. Aqui, só para você entender, né, a frase aqui, ela fala agora, todo mundo da empresa vai receber massagem gratuita, televisão. Você começa a esbanjar, porque você acha que o mundo ele não tem fim, não tem limite, né? E aí o que acontece? A curva perde um pouco a força, né? E você fala o seguinte, nossa, o que está acontecendo de errado? E quando chega aqui, você fala assim, a gente está condenado e tudo mais. Mas presta atenção, você saiu desse patamar para esse patamar. Esse período acontece todo um desenvolvimento e tem que ter muita atenção neste momento, porque é onde acontece o crescimento de qualquer empresa, tá? Agora, no caso das startups, tem um pequeno ponto aqui que não está sendo mostrado nessa curva. E a grande questão aqui nas startups, a curva é assim. Ó. Aí é que está a questão. Essa, inclusive, é a curva que a gente usa aqui, tem o símbolo aqui da House of Startups, do nosso Hub, tá? Então, aqui você vai receber, esse aqui é o acompanhamento que nós fazemos lá do Hub, da House of Startups, nosso Hub que a gente acompanha as startups. E aí a grande questão é que toda startup, ela passa por um período chamado Vale da Morte. Esse Vale da Morte, eu quero que você entenda, não é logo de cara, não é logo no comecinho do comecinho. O comecinho do comecinho mesmo, a primeira etapa, ela tá tudo certo. É quando o empreendedor ele acredita que está tudo certo e que vai vencer o mundo e tudo mais, ainda que seja pequeno. E aí, na hora que ele começa a fazer as primeiras operações, e aqui a gente está falando do seed, né, que é o investimento de semente, né, nesse momento, a startup ela entra nesse Vale da Morte quando as coisas que tinham sido planejadas começam a dar errado. E toda startup vai passar por essa situação. Você planejou, a coisa começa a crescer, porque está lá bem no comecinho, né? Então, qualquer oscilação para cima ou para baixo, parece que está tudo certo. Você não tem volume, não tem funcionário, não tem volume, não tem operação, não tem situações críticas, a experiência do usuário ainda é curta, você ainda está no momento do MVP. Então, a coisa parece que está indo tudo bem até começar a dar os pequenos volumes. Aí, tudo dá errado. Tudo dá errado. Você precisa começar a lidar com a reclamação de clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores. Ou seja, aquilo que tinha sido planejado inicialmente não vai dar certo. E é absolutamente normal. E por que isso é mais enfático nas startups? Porque a startup ela lida num ambiente de alta complexidade, de alta competitividade. Se numa empresa tradicional isso vai acontecer, você imagina uma startup que muda muito rápido as coisas. Né? Então, a tecnologia muda, o impacto muda, as soluções mudam. Por isso que muitas startups têm aquele conceito de pivotagem, que é você dar aquele cavalo de pau e mudar. Tem conteúdo no canal sobre isso aqui, tá? Que fala sobre pivotagem e tudo mais, né? Que a ideia é você trocar o caminho, você ainda está no momento de
flexibilidade. E a startup ela tem que entender que existe essa necessidade, dessa pivotagem muitas vezes, né? E para isso a gente tem que saber quando que o investimento vai ser adequado. Então, se você observar aqui, né, de novo, né, dentro desse gráfico aqui, você tem tipos de investimento. Então, você tem pré-seed, que nem está aqui nesse desenho, você tem o seed, você tem lá, em alguns casos, um pós-seed ou pré-séries, aí você tem série A, B, C, X, Y, Z, até fazer a abertura de mercado, que é o IPO, né, que é a abertura do mercado. Se você fizer investimento incorreto, e a maior parte das startups faz investimento incorretamente, aonde? No seed. No investimento que é o pré-seed ou seed, que é o investimento pré-semente e semente. São os investimentos iniciais. É o early stage, né? Então, a maioria absoluta das startups, quando fazem investimento correto, elas estão na ansiedade aqui, quando essa parte aqui, essa parte aí da vida da startup é bastante turbulenta, que é o vale da morte, que é quando ela acredita que está seguindo por um caminho e depois vai ter que descobrir. O tempo vai mostrar, o tempo e a forma como os empreendedores lidam com a situação de mercado é que vai mostrar se está sendo seguido por um caminho adequado. Enquanto não passar por esse caminho, não vai dar certo. Tem que passar. Esse aqui é praticamente como se fosse um pedágio do empreendedorismo de startups, em que o startupeiro, né, você startupeiro, aí vai ter que saber lidar com esse vale da morte, que é quando as coisas não dão certo, que é quando as coisas faltou combinar com o mercado, né? Toda empresa passa por isso, mas startup tem mais ênfase justamente por conta dessa dinâmica mais evidente, mais agressiva que as startups têm. Agora, é interessante que depois que ela desenvolve e passa por esse caminho, a trilha não que seja mais calma, né? Longe disso, né? Tem muito mais responsabilidade, mas aí tende a seguir o caminho natural do crescimento. E aí a startup ela segue, aí ela começa a se desenvolver aí com mais naturalidade, tá? Mas esse momento agora é onde acontecem os maiores problemas quando eu falo de investimento, até para operação, tá? Mas aqui o nosso foco aqui, hoje eu quero conversar com você sobre investimento, tá? E aí a grande questão é que na ânsia de buscar investimento, como se o investimento fosse a solução para todos os males, o que o investidor faz? Ele troca dinheiro por qualquer coisa. E aí esse trocar dinheiro por qualquer coisa pode literalmente matar a sua startup. Por quê? Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui nesse material aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Esse daqui é aproximadamente, tá? Não seja exatamente um número, tá? Mas aproximadamente, aqui é mais ou menos como é que fica, né, os investimentos depois, a participação dos investimentos aqui. Deixa eu trocar aqui para esse lado aqui, porque aqui você consegue ver melhor aqui, né? Então, aqui fica mais ou menos a participação dos investidores ao longo do tempo e em relação aos fundadores, né, aos empreendedores, tá? Então, se você observar, para facilitar, amarelo é fundador, azul é investidor. É óbvio que com o tempo, logo no começo, quando você abre a startup, quanto é que você tem? 100%. 100%. Tá? Então, você abriu a empresa, você e seus sócios, né? Digamos, seja você em dupla, em trios, 4 pessoas aí, vocês fundadores têm 100%. Tá? Simples assim. E aí o que acontece? Você não presta atenção neste momento de vida da startup e você começa a fazer negociações ruins. E é essa a palavra, tá? Por quê? Porque nas negociações ruins você entrega equity. Você entrega participação societária incorretamente, mais do que devia. Por quê? Porque na hora que você começa com a sua startup, o que é que você tem? Você não tem nada. Você tem um PowerPoint. Você tem uma ideia na sua cabeça. Eventualmente um celular, um computador, poucos ativos. Né? Essa é a ideia. Você tem aí poucas questões aí que representam um negócio em si. Tá? Você vai ter sua ideia, você vai ter seu tempo, você vai ter uma solução, você desenvolve um MVP. Geralmente, né, se eu estou falando de prestação de serviço, esse MVP está relacionado a uma sistemática de atendimento, a um sistema, a um aplicativo, a um fluxo, a um processo. Se for hardware, né, na verdade, por exemplo, hard science,
você tem lá algum equipamento, mas você tem um protótipo, mas ainda assim em pouca escala. E aí, resultado, você não dá valor ao seu negócio. Por quê? Porque nesse momento, qualquer valuation que você tiver, ou seja, qualquer valor da empresa, ainda não vai ser muito claro, muito definido. Por quê? Porque é um PowerPoint, é uma ideia apenas. Não tem como definir um valuation, um valor de mercado da sua empresa, ainda muito incipiente. Esse é um grande problema para fazer os investimentos futuros. Resultado, você não sabe quanto que você vale. E qualquer número que você der agora é um problema muito sério. Por quê? Porque as métricas para fazer o valuation da startup ainda não estão bem definidas nesse momento early stage, o estágio iniciante. Né? Eu mesmo tenho contato aí com o ecossistema, converso com o pessoal por exemplo, dos portais de crowdfunding e tudo mais, tive a oportunidade de conversar com a galera que faz cálculo de valuation, para você ter ideia, e a própria galera diz o seguinte, professor Lauto, funciona assim, no começo não tem como calcular não, qualquer número é chute, a gente só consegue calcular o valuation depois que se estabelece um fluxo de vendas, que você tem uma carteira de clientes, você tem um direcionamento, mas no começo essa empresa pode valer $1 bilhão ou nada. É simples assim. Então, é muito difícil definir o valuation. Por isso que o startupeiro, né, o empreendedor de startup, que logo de cara não percebe essa questão e como ainda não percebe também valor na empresa que ele possui, às vezes ele troca equity por investimentos incorretamente. Traduzindo, eu vou numa empresa convencional dizer o seguinte, né? Pega, por exemplo, ações da Petrobras, né? Quanto que ela vale aí? 10, 20, 30, 40, 50 reais ou qualquer outra ação aí de mercado. Você está comprando um pedaço da empresa por uma participação. Quando você compra uma ação, você compra um percentual de participação da empresa. Um 0,000 alguma coisa. Faz quando você compra 1% de participação de uma empresa. E a empresa vale, por exemplo, R$1 milhão, certo? Se você comprar 10% dessa empresa, qual que é o valor que você pagaria? R$100 mil. Então, o que acontece? Né? A empresa hoje vale R$1 milhão. Se eu comprar 10% dela, eu dou R$100 mil. Parabéns, acabei de comprar 10% da empresa. Esse é um cálculo simples que toda empresa faz na compra de ações. Isso funciona em qualquer outra questão. Por que essa questão nas startups early stage não funciona? Porque hoje a sua empresa vale R$1 milhão, mas amanhã ela pode valer 5. E depois de amanhã 10. E daqui a uma semana 35 milhões. Depende do quê? Depende da curva, né, da alavancagem de crescimento que você tem. Se você não tiver clareza dessa alavancagem de crescimento, pode acontecer o quê? De você hoje trocar participação de mercado por R$100 mil, 10%, quando essa mesma participação de mercado daqui a 4 meses, esse mesmo R$100 mil não representa 0,1% da sua empresa. Isso vai depender da tecnologia. A aceleração da startup, certo? A alavancagem da startup é diferente de uma empresa convencional. Ok? Então, lembre-se, né, os pilares da startup, né, a gente tem a escalabilidade, a velocidade, a cultura de startup, que é diferente de uma empresa convencional. A escalabilidade de uma startup é muito mais agressiva. Uma empresa tradicional não cresce 30, 40, 100, 200, 500 vezes. Não cresce isso num intervalo de tempo, né? A Petrobras, ela não dobra de tamanho ano a ano. Não tem como. Uma startup ela pode começar em janeiro de um tamanho e terminar em dezembro 1.500 vezes maior. Simples assim. Por quê? Porque é uma empresa nova, com princípios tecnológicos, com uso de base tecnológica, que permite escalabilidade, velocidade e cultura empreendedora. É uma outra realidade. Assim, se o empreendedor ele não percebe isso, ele começa a trocar o equity, que é a participação societária, né? E você está vendo, esse gráfico mostra isso. Tá? Cada rodada de captação, os investidores eles têm mais participação, e até aí tudo bem, faz parte do jogo. O problema é que os fundadores, a parte amarela, têm cada vez menos poder de barganha na hora de negociar. E no momento em que, de fato, lá na frente,
é mais fácil calcular o valuation da empresa. Aqui, nesses estágios aqui, você consegue calcular o valuation da empresa. Nesses estágios iniciais, principalmente o primeiro estágio, não tem como calcular o valuation. E aqui é geralmente onde acontece o erro. Nessa parte aqui, série A, B e C, X, Y, Z, depois no IPO, aqui sim a gente consegue de fato calcular o valor de mercado da empresa, porque você já tem métricas mais estruturadas, você já tem ativos da empresa, já tem fluxos, clientes, processos, um ritmo que já permite avaliar um valor de mercado, mas no começo não. E aí a grande sacada é que os investidores, os empreendedores, eles pecam justamente logo no começo. Aqui, então, eu quero deixar bem claro que o reforço é você preservar, principalmente nessas primeiras etapas aqui. Você tem que preservar ao máximo possível. Se você não preservar aqui, tá vendo? 90%, 95%, 98%. Se você não prestar atenção, você deu 20% da sua startup, você vai ter 80%. Quando chegar lá no final, você não tem capacidade de receber investimentos. Porque lá no final, você vai ficar realmente com a menor parte. Até aí tudo bem, o negócio está crescendo e funciona, faz parte do jogo, né? E provavelmente você está falando, mas puxa vida, professor, eu começo com 100% da empresa, daqui a X anos, 5, 7 anos, eu só vou ter 30, 20, 16% da empresa? Mas sim, é isso mesmo, e faz parte do jogo, tá tudo certo. O problema é que você não tenha mais poder de barganha, porque pode chegar o momento do investidor lá na frente, que consegue calcular o valor e fala assim, não, esse valor de investimento aqui, ele representa 35% da empresa. Eu quero 35% da empresa. Você só está com 38% da empresa. Ele compra 35%, você fica com 3%. Aí fica a pergunta, eu estou fazendo o que aqui com 3% da empresa? Se eu já não... O que eu faço aqui? Eu sou o dono da empresa que eu só tenho 3% da empresa. Então não tem propósito. E a gente precisa, então, preservar logo de cara o percentual de participação societária, o equity da empresa. E isso é uma tecla que a gente bate com muita ênfase, com muito cuidado, e é por isso que, para evitar qualquer ansiedade, a gente precisa responder a essas perguntas aqui. Tá? Então, você precisa responder a essas perguntas que nós temos aqui, que tem que ser com muita cautela, tá? Então vamos lá, primeira pergunta aí, acompanha até o final aí para você ver, tá? Aqui a gente tem logo de cara, para que você quer o dinheiro? Para que você quer o investimento? Para quê? O que vai fazer com o dinheiro? Se você não tiver clareza do que você vai fazer com o dinheiro, qualquer dinheiro é errado. Qualquer dinheiro é errado. Porque você não sabe o que você vai fazer. E aí eu pergunto muitas vezes, né, converso com o empreendedor o tempo todo, com as empresas que a gente faz investimento, o Hub lá, até dos programas que a gente participa de aceleração, da mentoria, a gente pergunta, puxa vida, eu quero trocar aqui 500 mil reais por 10% de equity. Para quê? Você vai fazer o quê com esse dinheiro? Vou usar tantos por cento para isso, para aquilo, e eu fico perguntando, mas para quê? Para que você quer fazer? Você tem clareza já do crescimento? Você consegue desenhar uma curva de crescimento? Agora eu quero que você preste atenção nisso. É fácil eu fazer um planejamento pulando de 10 para 20. É fácil eu fazer um planejamento pulando de 10 para 30. Sabe o que é difícil? Você fazer um planejamento pular de 10 para 100 mil. Porque é isso que acontece com a startup. Você tem que pular de 10 para 100 mil. E 10 para 100 mil é uma curva absurda. E não é fácil fazer essa análise. Você entendeu o que eu falei agora? Eu vou repetir. 10 para 20 é fácil, 10 para 30 é fácil, 10 para 50 é fácil, 10 para 100 mil, a distância é tão grande que você não consegue muitas vezes enxergar o que está acontecendo. Você não consegue planejar os recursos, você não consegue entender o que representa uma empresa atendendo 100 mil operações por dia, porque você hoje está numa operação que faz 10 operações por dia. Você não consegue enxergar. É distante da sua realidade. Então, muitas vezes, o empreendedor fala o seguinte, não, eu preciso de 100 mil reais agora. Assim, mas para quê? Se daqui a pouquinho, 100 mil reais é o que você está gastando de copo plástico por dia. Que você não tem a noção do que acontece numa estrutura que eleva os múltiplos, que cresce.
Por isso que o investimento feito incorretamente, você pode hoje receber um bom dinheiro na sua cabeça, um bom dinheiro, sei lá, 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais, não importa quanto. E daqui a pouquinho esse dinheiro mal te ajuda para as próximas 2 semanas. Ou seja, você vai ter que buscar investimento de novo. Só que a curva de investimento, de uma forma geral, antes de 2 anos, não é que é uma regra, mas é difícil antes de 24 meses você conseguir passar por uma nova rodada. Não é tão convencional isso. O máximo que acontece é um follow-on, que é você receber um dinheiro complementar, mas você não consegue receber um dinheiro complementar 10, 20 vezes. Porque as rodadas de investimento funcionam assim. Você vai receber, sei lá, 500 mil reais, 2 milhões, 7 milhões, 45 milhões. As rodadas elas crescem junto com a empresa. Porque o mercado também tem interesse. O mercado está ávido por boas ideias. Ávido. Está sedento, ele está com fome. Né? Mesmo com a diferença que teve da queda de investimento do ano 2022. Bobagem isso, é ajuste de mercado só. O ano de 2021 é que teve muita gente que surtou e fez investimento incorreto. 2022 regulou, mas 2023 já está crescendo. 2024 depois vai crescer mais, ou seja, o crescimento dessa área tecnológica nos próximos 100 anos só tende a crescer. Ou você acredita que vai ter retração de investimentos da área tecnológica nos próximos 50 anos? O que você acha? É óbvio que vai ter crescimento. Você não precisa ser nenhum expert, não precisa ser nenhum guru. É óbvio que entre diversas indústrias, a indústria de tecnologia é a que vai prevalecer os investimentos. Você pode ter certeza absoluta disso. Mas não porque eu sou o guru, né? Porque é o óbvio. É o simples. O simples funciona com a maravilha. Então, quando a gente vai buscar esta informação, para que investimento? Você precisa ter muita clareza do que você vai fazer com o dinheiro. E eu preciso ter planejamento. Eu tenho que ter clareza. E é por isso que precisa de apoio. Dificilmente o empreendedor agora sozinho consegue ter essa noção. É muito complexo. Porque ele está naquele momento que ele só está enxergando aquele mundinho dele, que está vendendo lá seus 2 mil reais, 10 mil reais por mês, 15 que seja, 30, não importa. Mas ele não consegue enxergar uma empresa que de 30 mil reais de faturamento, agora está faturando 40 milhões. É muito longe e é por isso que você precisa do apoio de mentores, de acompanhamento, de hubs, aceleradores, incubadores, o que quer que seja. A House of Startups faz isso, tá? Mas é uma delas, você vai buscar aí dentro da sua área de atuação. Enfim, tem o programa Startup 60 que faz isso, é isso que nós fazemos. Se você tem interesse em conhecer esse acompanhamento, então você mantenha contato conosco, certo? Porque é isso que a gente faz o direcionamento. Então, a gente tem que ter a clareza. Agora, se você não tem clareza do que você vai fazer, qualquer dinheiro é ruim. Qualquer dinheiro. E mais ainda, o investidor pode te cobrar depois. Botou dinheiro, o investidor passa a querer receber o quê? Formulário, protocolo, justificativa. Ele vai começar a te cobrar retorno. Ele vai falar, e aí? O que você fez com o dinheiro? Você fala, nada. Mas como assim nada? Ué, você pegou dinheiro para quê? Vai ou não vai usar? Aí você, tô usando. Papai, tá usando como? De que forma? Aonde? Com quem? Para quê? Quanto? Sobrou quanto? Tem quanto ainda? Então não adianta, você vai ter que prestar contas. E a prestação de contas, para quem ainda não está preparado, é extremamente desgastante. Então você não pode simplesmente sair chutando o investimento. E mais ainda, de repente você pedir um valor, esse valor ele se esgota, você vai pedir de novo. Assim, isso aí é o que é? Mesada? Né? Então não pode. Tem que ser direcionado. Então, sabe para quê? Ótimo. O próximo passo que você tem que responder é quando? Quando que você precisa do dinheiro? Eu estou começando a operação. Fala, mas tá. Começando a operação. Tá, tudo bem, mas você quer o dinheiro para quê agora? Né? E esse é o momento que você precisa do dinheiro. Aí o que a gente precisa entender é que você pode ter dinheiros diferentes. Por exemplo, né, aquele 3F que a gente já conversou, que é Family, Friends e Fools, né, que são os investidores que não são institucionais, são pessoas físicas, mas não são preparadas. É amigo, familiar, gente que confia em você, tá? Sua avó, dia da sua avó. A ideia é, não, vó, eu estou montando aqui, eu preciso de um dinheirinho aqui para fazer o aplicativo inicial, só para começar a rodar. Sua avó não vai entender nada de... Ela fala, filho, confio em você, pega aí o dinheiro e tudo mais, se precisar. Ela
te dá o dinheiro não pelo negócio, te dá o dinheiro que confia em você. Então, a gente precisa entender, o momento de vida que você está na startup vai definir qual tipo de investimento precisa ser feito. E logo no começo, o investimento é o mínimo possível, é direcionado para as ferramentas básicas. Qualquer coisa diferente disso vai te custar caro e você não pode fazer esse investimento, tá? É essa a questão. Não pode, a ansiedade vai te atrapalhar. Então tá bom, você já sabe para quê, já sabe quando, a próxima pergunta é quanto. E aqui é onde acontece a maior parte dos erros. Como você está acostumado, a sua visão agora de mercado, dentro desse universo, a sua cabeça vai provavelmente trabalhar com o volume de investimento dentro desse universo, talvez um pouco mais. Mas é difícil você pensar no nível de investimento num patamar mais superior. Por exemplo, hoje está você e seu sócio, talvez um funcionário, você atende aí, está vendendo 10, 20 mil reais por mês, na sua cabeça vai falar, para fazer isso eu preciso de 200 mil reais, 500 mil reais, não importa o valor, tá? Pode ser 1 milhão de reais, não interessa. Quando o que vai acontecer é, você não pode planejar, por exemplo, que você vai fazer 10 atendimentos por dia. Porque o patamar seu são 100 mil atendimentos por dia. E no intervalo X de tempo você vai chegar a 100 mil atendimentos por dia. A pergunta que eu te faço é, quando você tiver com 100 mil atendimentos por dia, 80 funcionários, 3 sistemas trabalhando concomitante, distribuidores, gente fora, fornecedor, tudo mais, quanto você vai gastar por dia? Será que esses 500 mil reais que você pediu, eles são suficientes para sustentar a sua operação por quanto tempo? 2 horas, talvez? 3 horas? Porque todo aquele dinheiro que você tinha planejado, às vezes, você vai gastar no dia. Perceba, é muito complexo. Por isso que você tem que ter uma previsão de um crescimento considerando os princípios de escalabilidade da startup. Não é convencional esse raciocínio. Ele, inclusive, é contraintuitivo. Ele é difícil. E é para isso que você tem que pensar com muita cautela. E não é sair pedir dinheiro aleatoriamente. Então eu quero 10 milhões, professor. Não, não é isso. O investidor, ele percebe, ele consegue farejar. Ele sabe que você não fez o planejamento. O que vai acontecer é o investidor ele vai enxergar como é que você fez o planejamento, quais são as previsões, como é que você está trabalhando essa curva de crescimento e aonde você vai gastar cada centavo do dinheiro. Inclusive prevendo os crescimentos, né, diversos de clientes, de operação, de uso de sistemas, de tecnologia, o que quer que seja, e os perrengues que vão passar também, né, as não conformidades, os BOs, né, os problemas também, tudo tem que estar previsto num patamar muito superior. E é para isso que a gente tem que dar um direcionamento de quanto. E aqui o que acontece? O investidor, o empreendedor, logo de cara, ele tem um poder de barganha, qual que é? Participação societária. E aqui ele comete o grande erro. É nesse momento que ele comete o erro. Ele fala o seguinte, 500 mil reais por 10%. 100 mil reais por 10%. 1 milhão de reais por 10%. Isso aí eu escuto o tempo todo. Quando qualquer um desses números está errado. Por quê? Porque ele não sabe o valor da empresa. Ele não tem ainda condições de calcular o valuation. Como é que você pode prometer X% de algo que você não sabe quanto vale? Inclusive, muitos investidores, eles não têm consciência disso. O investidor que já é consciente, direcionado, experiente, ele percebe isso. Ele sabe que a empresa não tem condições de dar um percentual. Muitos investidores são mal intencionados, inclusive, eles pegam o percentual porque viram que é um ótimo negócio. Outros investidores fazem isso porque não têm tanta experiência. E alguns investidores fizeram simplesmente porque seguiu o fluxo e não foi nem maldade, nem ponto ruim, ponto bom. Simplesmente você ofereceu, ele pegou. Agora você se vira, o problema é seu. Se a sua empresa não vai crescer, o problema é seu. Eu quero o retorno do meu dinheiro. Eu botei X milhares de reais, 500 mil, 1 milhão, não importa quanto. Agora eu quero resgatar 2, 3, é isso que interessa, se vira. Só que aí nesse momento, se você, por exemplo, colocou 1 milhão de reais, 500 mil reais na sua startup e trocou lá por 10, 15%, e para frente esses 10, 15% poderia valer para você 30 milhões de reais,
problema é seu. Você cometeu o erro porque estava ansioso. E é por isso que uma das formas que a gente trabalha são os investimentos que não estão atrelados a um valuation pré-definido. É um investimento em que você faz o investimento e o valor de mercado é feito futuramente numa rodada futura. Isso aí é como se fosse um acordo, né, de investimento em que a definição desse valor do investimento é feita em rodada futura. Esse acordo, ele tecnicamente falando tem uma expressão para isso, eu não quero entrar no método aqui nesse momento, mas é uma forma de preservar o equity. E muitos investidores cada vez mais estão entendendo que esse tipo de investimento é a melhor opção. Ou seja, quando você faz um investimento em que não se define, né, o percentual, né, futuramente, ou seja, você define apenas o valor, tá? Esse é a melhor forma para você fazer um tipo de investimento que preserva a participação societária. Tá? Tecnicamente falando, só para que você saiba, eu não estou preocupado com isso, mas é um contrato SAFE. Tá? O SAFE aqui a tradução é Simple Agreement for Future Equity. Seria assim, acordo simples para definição de equity futuro, de participação futura. Tá? Então, esse é o termo que é feito. Muitos investidores ainda não conhecem esse termo. Muitas aceleradoras não trabalham dessa forma. Muitos empreendedores não entendem isso, então o que eu estou falando para você é novidade. Algumas aceleradoras coerentes, né? Aqui inclusive brasileiras, né? Elas já estão fazendo esse modelo. O modelo da House é desse modelo, o modelo da Wall Aceleradora é desse modelo. Alguns modelos nos Estados Unidos também, a maior parte dos modelos dos Estados Unidos já fazem desse modelo. E são coisas muito interessantes que diferenciam a preservação do equity. Eu vou mais além. Aqui a gente não fica mais barganhando percentual. Por exemplo, no momento que você define o valor que você precisa efetivamente para os próximos 24 meses, eu vou repetir. Por que 24 meses? Porque é mais ou menos o tempo esperado entre uma e outra rodada. O intervalo de 24 meses é o que acontece normalmente entre as rodadas. Não é que é exigido, mas é mais ou menos o que acontece. É um tempo suficiente para o empreendedor conseguir aplicar as promessas que foram feitas em termos de gestão de processos. Esse dinheiro ele tem que durar 24 meses para prometer tudo aquilo que você faz. E a sua empresa hoje, ela está num tamanho desse e daqui a 24 meses ela vai estar com um tamanho gigantesco. Considerando os princípios de escalabilidade, velocidade e cultura startup. O grande desafio é você pensar daqui a 24 meses. E é por isso que, se for feito com bastante cautela, você consegue fazer uma curva de crescimento, você consegue desenvolver uma curva de crescimento. E é por isso que a gente tem que fazer com bastante cuidado. Por quê? Para responder essas perguntas, para quê? Quando? Quanto? Aí vem as próximas, que dizem o seguinte, né? De que forma você vai fazer esse investimento? E aqui eu quero reforçar para vocês, por exemplo, investimento com definição de percentual rodada futura, que aí a gente para de barganhar. 500 mil por 10%, 1 milhão por 10%, 750 mil por 10%. Não, acabou a barganha. Já falar para o investidor dizendo o seguinte, ó, nesse período, nos próximos 24 meses, eu preciso de X mil reais, X milhões de reais, não importa quanto. Não importa, isso é relevante, pode ser 1 milhão, pode ser 10 milhões, não interessa. Se você mostrar o plano, o planejamento da sua startup, o investidor ele vai coerente, ele vai entender. Ele fala assim, tá, é tanto. Tem alguns casos do investidor fala o seguinte, ó, você precisa de um pouco mais. É melhor fazer um investimento maior. E às vezes até você como empreendedor fala, não, eu não quero tanto. Porque começa a dar medo, né? Porque você não tem um planejamento, você não sabe. Então quando você conversa com o investidor que é coerente, que é contributivo, que ele realmente entende do mercado de startups, começa a ter essa visão diferenciada. E aí quando fala de que forma que vai fazer esse investimento? Esse contrato que define, o contrato de safe, que define um percentual futuro, é a melhor opção hoje para você fazer um investimento. Agora,
Se você não tem esse conhecimento, não sabe como é que faz, não tem apoio jurídico, não tem apoio de mentoria, vai ficar difícil então nesse momento. Então precisa realmente buscar um apoio, tá? Nessa situação, entender bastante, acompanhar. Tem conteúdo no canal, você vai conseguir enxergar mais vezes. Tá aqui, conteúdo gratuito para você. Aproveita aí, se inscreve no canal. Tá gostando desse conteúdo? Tá achando interessante? Se inscreve no canal agora já. Aproveita para você acompanhar tudo mais. Dá o like aí já nesse conteúdo aí. Você vai ver que vai ser bastante relevante, tá? E aí aqui, a gente vai seguindo, né? Então, depois você tem, né? Além disso, você vai ter aqui quem vai investir, que é o que a gente está conversando. Você precisa ter um investidor, seja contributivo, que ele vai contribuir com a sua startup, que ele vai realmente fazer, vai de fato pensar na melhor parte para a startup, porque tem investidor que só quer o retorno. Na verdade, todo investidor quer o retorno, obviamente, mas tem investidor que, além do retorno financeiro, também contribui para o negócio, que ele percebe que quanto mais ele contribui para o negócio, maior o retorno dele. Tem investidor que é distante, ele fala, põe o dinheiro, morre o assunto, se vira. Só vai ficar cobrando de você. Então, às vezes é interessante você buscar um investidor que seja aquilo que a gente chama de smart money, que é, além do dinheiro, vem o smart, vem o conhecimento. E aí ele entende do negócio, ele entende do seu ramo, ele entende de startup, ele entende de cultura de startup, ele entende de escalabilidade, e aí ele pode contribuir, ele tem network, né? Então ele pode contribuir bastante com o seu negócio. E por fim, você também precisa responder essa última pergunta aqui, que essa pergunta aqui também é muito importante, que é quanto que vai custar? E aqui já o recado já foi dado claro, né? Se você trabalhar com um percentual futuro, não importa, é muito justo. Se vai ser 7% ou 15%, não interessa. Ele vai ser calculado em rodada futura quando há melhores condições para calcular o valor da empresa. E é por isso que esse quanto vai custar tem que ter bastante coerência conforme o plano de crescimento. Para isso, precisa ter um compromisso do empreendedor, você, para fazer com que as coisas que foram prometidas deem resultado, você consiga alcançar aqueles patamares. Então, a gente tem que ter uma mudança na percepção da nossa mente, né, da forma como a gente pensa, como empreendedorismo e tudo mais, imaginando o seguinte, hoje eu estou com um negócio pequenininho, mas amanhã eu estou com um negócio que vale 100 milhões. Hoje eu estou com um negócio que faz 3, 4 vendas por dia, daqui a pouquinho eu estou com um negócio que faz 50 mil vendas por dia. E aí a grande questão, ou 20 mil operações, ou 50 mil consultas, ou 30 mil transações, enfim, né? Você vai crescer, princípio da escalabilidade na startup. Traduzindo, vamos lá recapitular, tá? Se você fizer investimento incorreto logo de cara, você pode quebrar a sua startup. Por quê? Porque você pode buscar dinheiro muito caro, com um investidor que às vezes não vai contribuir para você, isso vai sair caro e você vai achatar o teto. Por quê? Porque você tem um poder de barganha. Qual que é? Participação societária. Você queima a sua participação societária logo de cara, você não consegue ter espaço para os crescimentos futuros. E é para isso que você precisa fazer um bom direcionamento e um planejamento correto, considerando que hoje, muito difícil isso, mas eu estou te alertando, você está pensando hoje nesse mundo que você vive hoje, mas daqui a pouquinho você tem uma curva de crescimento, você vai estar num mundão gigantesco. Tem que pensar dessa forma, porque é isso que vai fazer com que você consiga fazer um planejamento da sua startup, prevendo os investimentos futuros e sempre pensando no intervalo de considerando aproximadamente 24 meses. O dinheiro tem que demorar para gastar, tem que ser suficiente para 24 meses, mais ou menos, que é mais ou menos o intervalo das rodadas. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas isso já te dá bastante segurança para fazer o planejamento futuro. Gostou desse conteúdo? Bacana, né? Se inscreva no canal, dá o seu like se você gostou realmente. Convido você a observar todos os outros conteúdos desse canal aqui para você. Quero que você tenha o maior sucesso possível. Estou torcendo para o seu sucesso. Fica aqui então meu grande abraço. A gente já vai se preparar os próximos conteúdos para as próximas transmissões. Grande abraço, valeu, sucesso. Tchau.